Salve, salve nação, vambora com mais um vídeo aí falando sobre o nosso Flamengo aí. Flamengo atropela o Madureira por 8-0 e avança para a final do Carioca, né? Ou melhor dizendo, já tinha avançado ainda no primeiro jogo, né? Mas hoje foi um jogo para dar confiança a alguns jogadores, né? Como Emerson Royal fez uma boa partida, Pedro voltou a fazer bastante gol, Samuel Lino desencantou há bastante tempo sem marcar gol, Cebolinha acho que daqui para frente vai ser titular. E vambora para mais uma análise do troca de passe. E deixa a tua opinião aqui no comentário. Qual foi o melhor jogador do Flamengo nessa partida aí? Bora, deixa seu like e vambora, nação! Aspectos. Olha, com os 4 gols marcados hoje pelo Pedro, ele já se tornou um dos artilheiros do campeonato, né? Porque com 6 gols no total, ele se igualou ao Patrick Ferreira, atacante do Bangu. Patrick Ferreira e Pedro, ambos têm 6 gols nesse campeonato carioca, 4 deles marcados hoje pelo Pedro. Carlos Eduardo Mansur está de volta. Durante a transmissão, disseram que você tirou 60 dias de férias. Você tem direito de resposta. Não foram 60 na verdade, né, Mansur? 45 e olhe lá. Tudo bem, Mansur? Bem-vindo de volta. Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Ricardinho. Todo mundo que assiste ao Troca. Volto após 20 dias de ausência. É que eu entendo que você sente saudade. Você sente saudade, parece mais. É normal. É porque eu saí de férias. Quando eu voltei, você saiu de férias, então não isso. Ah, não. A nossa ausência, a nossa distância é muito maior do que 20 dias. Dá quase 50, né? É verdade, por aí. Isso. Mas voltando de volta, Mansur. Voltou com goleada do Flamengo, 8-0. Ao que interessa, é isso. 20 dias a gente sai, quando volta... Primeiro a gente descobre que é possível em 20 dias o mundo virar um lugar pior do que já era, né? Mas menos mal que um dos responsáveis por isso recebeu o Prêmio da Paz, né? Dado pelo presidente da FIFA, e vai receber a Copa do Mundo em breve. Então a gente fica um pouco mais tranquilo, porque certamente a paz estará sendo promovida em breve na humanidade. Mas voltando ao futebol, o que também é um lugar pior o futebol, né? Porque a gente passa por um jogo que é um quadro típico que acontece muito frequentemente nos estaduais, em que se constrói um placar desse tamanho e, ao final, a quantidade de conclusões realmente úteis sobre o jogo, ela é próxima do zero, né? Já era um jogo atípico pelo fato de se enfrentar um time como o Madureira, com a diferença econômica Flamengo-Madureira, e o Madureira sequer ia poder se fechar como habitualmente ele se fecha para tentar criar obstáculos ao Flamengo, porque ele precisava tirar 3 gols de diferença se quisesse ter alguma ambição. Além disso, o jogo já era descaracterizado desse ponto de vista tático, estratégico, fica mais ainda descaracterizado no 11 contra 10, após a expulsão. E, além disso, num dia que houve até uma jornada inspirada de jogadores importantes do Flamengo, e aí a diferença acaba turvando qualquer tipo de análise, o quanto pesou a fragilidade do adversário, as competências do Flamengo, ninguém vai ter o peso exato na balança. E aí a análise toda que nos resta, eu acho, é comportamental, sobre o que virou o ambiente do futebol. Né? Assim, eu sou plenamente a favor e morrerei lutando pelo direito à manifestação, o direito à liberdade de expressão, até porque muita gente morreu em nome dela em outros momentos da história do país. Então isso é algo que a gente precisa prezar, desde que não haja ofensa, agressão, violência e por vezes há. Agora é possível ter uma opinião sobre isso, né? Isso é um direito também, ter uma opinião sobre a manifestação das pessoas, é possível ter esse direito. E a minha sensação é que o futebol virou um lugar em que ninguém é feliz. Né? Você sabe que você estava ausente, provavelmente não deva ter assistido o programa aqui. Olha que eu assisti bastante. Então, eu questionei os nossos comentaristas aqui exatamente sobre isso, porque a gente chegou à conclusão de que ninguém estava feliz no futebol. Ninguém está feliz. Com exceção do torcedor do Palmeiras na época, né? E do torcedor e que já esteve infeliz esse ano, inclusive. Exato, e o torcedor do Fluminense. Estava todo mundo triste no futebol brasileiro. Estava todo mundo insatisfeito com o seu próprio clube. Mas vamos avançar nessa discussão já já. Nossa cabine está pronta, mas deixa eu dar uma boa noite para Ricardinho, que também fazia tempo que não aparecia, hein, meu camisa 11? Boa noite para você, tudo bem? Você já ganhou de 8-0 e foi vaiado depois do jogo na sua carreira, Ricardinho? Bem-vindo ao Troca. Boa noite, prazer estar aqui, Mansur. Primeiro que eu estive presente aqui algumas vezes, vocês aqui não estavam. Porque eu vi a questão das férias. Eu estive várias vezes aqui. Que bom, porque nosso público sente a sua falta. Próximo, mas vocês não estavam. Pelo carnaval que você veio, estou me informando aqui. Estava na família. E o Mansur estava viajando para fora e tal. Bom demais. Bom, enquanto a gente descansava, você trabalhava. Exatamente. É isso aí. Exatamente. Justo. Mas
a cabine está pronta lá, o pessoal fica esperando. Eu sei porque eu já sempre sou um deles, mas rapidamente é o seguinte: jogo para o Flamengo recuperar a confiança, fazer o resultado e principalmente fazer um pouquinho. A gente não viu que, pelo que a movimentação do torcedor não foi muito, mas pelo menos para iniciar aí, né, um retorno de paz e de tranquilidade com o torcedor. Ainda vai ter que buscar o título no final de semana. E o time do Fluminense tem jogado bem, apesar que esse último contra o Vasco não jogou bem. Mas o início da temporada do Fluminense é muito bom. Então vai ter que ganhar o título para dar mais um passo de recuperação de credibilidade com o torcedor, que só esse resultado a gente viu pelo final que não foi suficiente por enquanto. Eu vou aproveitar, inclusive, o comentário do Ricardinho para trazer a nossa cabine aqui para o troca de passes, né? 25 mil pessoas hoje no Maracanã, um público muito baixo. Se a gente for pensar no que costuma ser o Maracanã quando o Flamengo joga por lá. Luiz Carlos Júnior, Eric Faria, Paulo Nunes, o Perigoso, estão de volta aqui no Troca de Passes para a gente comentar. E com base no que disse o Ricardinho, é que eu passo a bola para vocês. Um jogo como esse, diante do cenário que foi, realmente serve para melhorar a confiança? Porque, como também disse o Mansur na abertura, é um jogo que dá para tirar muito poucas conclusões, algo de útil em termos de análise, de perspectiva para o futuro sobre alguns jogadores, porque realmente o jogo teve uma diferença enorme, abissal, entre as duas equipes. Não, Luiz, boa noite, bem-vindo ao Troca, amigo. Fala, Felipe, tudo bem? Prazer falar com os amigos. Mansur, 20 dias de jeito nenhum, né, Mansur? Conta outra agora, né? Só contei os 20 dias. Vai no Globoplay, tem o arquivo lá do troca de passes, vai aparecer. Chega 20 dias pra trás, apareço eu. O Ricardinho mandou bem e falou: olha, eu venho, vocês é que não estão aparecendo. Isso. O Mansur tá aí há uns 60 dias sem aparecer. Agora, em relação ao que você me perguntou, Felipe, é o seguinte: eu acho que a reação da torcida diz tudo, né? Porque você mete 8 numa semifinal de campeonato que era, evidentemente, um gigante, um time com orçamento bilionário jogando contra o Madureira. Mas o Flamengo meteu 8. Fez 3 no primeiro, 8 no segundo, 11-0 no agregado e a torcida na bronca. Porque o início de ano do Flamengo foi um início que o torcedor não estava esperando de jeito nenhum. Serve alguma coisa? Talvez alguns jogadores tenham... Bom, o time do Flamengo quis muito, respeitou, o Alexandre foi muito bem nessa. O Flamengo respeitou, não ficou dando driblinho, não ficou dando olé. O Madureira também não deu pancada, mas do ponto de vista técnico, tático, muito pouca coisa para ser observada, não, Eric? Fala, Luiz, Paulo, abraço pessoal no estúdio, Ricardinho, Mansur, Felipe. A gente até durante a transmissão foi falando que em termos táticos, de grandes observações para o Felipe, o jogo não ia acrescentar muito. Já começa quase 1-0. Primeiro tem esse ataque do Flamengo, o Pedro quase faz. Na cobrança do escanteio, o Paquetá faz. Então, mas eu acho que assim, a gente conseguiu ver, principalmente no primeiro tempo, eu valorizei muito a dobradinha Paquetá e Cebolinha pelo lado esquerdo. Acho que os dois conseguiram fazer boas jogadas, boas tabelas. O Paquetá hoje foi escalado numa posição que ele ainda não tinha sido escalado nessa volta ao Flamengo. Ele já havia jogado de segundo volante, onde começou o De La Cruz, jogando de meia ponta pelo lado direito. E hoje ele jogou como uma dupla de ataque com o Pedro, onde normalmente joga o Arrascaeta, por exemplo, né? Aí você vai falar assim, então só pode jogar o Paquetá, não pode jogar junto com o Arrascaeta. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que hoje o Paquetá jogou onde o Arrascaeta normalmente joga. Aí a expulsão do Wallace que foi determinante, né? Determinante para grande goleada, né? O jogo virar treino, né? E aí eu acho que assim, o Felipe pode observar mais vezes o Paquetá nessa posição. Acho que ele deve dar uma sequência maior para o Cebolinha. Essa coisa de joga um jogo Cebolinha, joga um jogo Lino, joga um jogo Cebolinha, joga um jogo Lino. Eu acho que isso não faz bem. A gente tem 2 ex-atletas aqui no debate, o Paulo e o Ricardinho. Acho que um jogador precisa de uma boa sequência para poder se estabelecer e ganhar confiança. Acho que o Cebolinha está até fazendo por merecer essa sequência que ele não ganhou do Felipe ainda. O Lino já teve uma sequência de oportunidades, coisa que o Cebolinha não teve. Acho que, de repente, o jogo que o Cebolinha fez hoje, ainda que contra o Madureira, em todo esse contexto que todo mundo já está falando, acho que o Cebolinha mereceria começar o jogo de domingo como titular para ter exatamente essa sequência. O Pedro, eu imagino
que vai ser titular também no domingo. Acho que... Mesmo tendo jogado muito hoje? Acho que a própria arquibancada do Maracanã vai fazer o Pedro ser titular, né? Já era um desejo favor, né? do torcedor no jogo de quinta-feira, e aí eu acho que depois de 4 gols, mesmo sendo o Madureira, acho que a arquibancada vai acabar pedindo o Pedro. Já vou passar a palavra para o Paulo, eu só queria finalizar minha participação dizendo o seguinte: eu, no aquecimento, falei, eu não sou sommelier de grito de torcida. Acho que o torcedor no estádio, sem violência, ele tem direito de se manifestar como ele quiser, gritar o que ele quiser. Agora, eu não concordo com esse grito de time sem vergonha. Acho que é um time um time campeão de Libertadores, um time campeão brasileiro, as coisas não deram certo, mas não é um time sem vergonha, longe disso. Sem vergonha são outras coisas que a gente vê mundo afora, Brasil afora, e acho que esses atletas profissionais não merecem ouvir esse tipo de protesto. Pode pedir raça, pode dizer outras coisas, agora sem vergonha, para mim, esse time do Flamengo não é. Concordo. Boa noite, meu time aí, Felipe, Mansur, Ricardinho, mestre Ricardinho. Então, é isso aí, nós somos mais um vídeo aí para o canal, né? O Flamengo venceu o Madureira aí por 8-0 e um placar que é incomum no futebol, né? Ter uma discrepância tão gigantesca como aconteceu no jogo de hoje, mas sabemos que mesmo o Madureira com 11 jogadores dentro de campo seria uma goleada. Mas ainda no primeiro tempo estava 3-0, se não me engano, 3 ou 4-0 ainda, né? Tava 3-0, se não me engano. O jogador do Madureira deu aquela chegada em cima do De La Cruz que expulsou. Teve a expulsão muito bem clara, né? Pisou um pouco acima do tornozelo ali. Então foi uma expulsão que o juiz foi no VAR, avaliou e viu que era para cartão vermelho, né? Uma expulsão justa, na minha opinião. E dali pra frente facilitou muito mais a vida do Flamengo do que era comum, né? Então o Flamengo fez um jogo treino durante a transmissão do jogo no Sport TV. É uma coisa que eu penso, como aconteceu no primeiro jogo, principalmente no segundo tempo, eu penso da mesma maneira. A situação do Flamengo nesse jogo era um jogo treino. Se botasse um jogo treino no CT Ninho do Urubu lá, botar o time titular contra o time reserva, seria bem mais difícil que um jogo desse, né? Sabemos que o time reserva do Flamengo é um time muito difícil também, né? Principalmente quando os jogadores estão ali jogando bem, né? Estão em um bom momento. E não é o caso de bastante jogadores do Flamengo, né? Nesse início de temporada. Mas hoje um jogo, além do placar, foi um jogo pro Felipe Luiz avaliar, testar algumas peças, ver alguns jogadores que podem ser usados com mais frequência não. Acho que o Cebolinha tem que ser titular, ter uma longa sequência de titular. Pedro voltar a fazer gol, Paquetá jogou em uma função nova ali, que era a função que o Rascaeta geralmente joga. Lino entrou também, fez o gol, desencantou, bastante tempo sem marcar, e principalmente o Pedro. Pedro jogou muita, vou dizer que jogou muita bola, mas fez 4 gols, e isso, para a confiança de um centroavante, ajuda e ajuda demais, né? Então, a decisão agora é domingo, Flamengo, Fluminense, valendo título aí do Carioca, ou melhor, né? Deixa o like, deixa o pós-jogo aí.